Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar, na verdade eu vou responder aquela pergunta que não quer calar. Professor Vicente, se eu investir 10 mil reais, em quanto tempo meu capital vai dobrar? Toda vez, toda hora, todo dia eu recebo essa pergunta. É uma das perguntas que eu mais recebo. Em quanto tempo eu vou dobrar o meu capital, o meu investimento? Tudo errado essas perguntas. Então, esse vídeo é para responder definitivamente esta pergunta. Então, se liga no vídeo porque está sensacional. Vamos lá, então, falar sobre a regra dos 72. Exatamente, regra dos 72. Já vou te explicar o que é isso. Antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da AVG Research e também da Oregon Invest. Já passaram por minhas empresas mais de 70 mil pessoas e dessas aí, mais de 500 já alcançaram a liberdade financeira, já estão vivendo de renda. Eu também sou investidor, invisto há muitos anos, alcancei liberdade financeira em 2016, com 42 anos. Hoje eu sou investidor profissional e educador financeiro. Comecei aqui no YouTube em 2018. Então, antes de eu começar a falar de investimentos aqui na internet, eu já tinha sido investidor, já tinha chegado à liberdade financeira e já tinha um bom sucesso, um bom resultado como investimentos, tá? Então, talvez eu possa te ajudar um pouquinho. Então já segue meu canal, já desce o dedo aqui no like, já ativa as notificações caso você seja inscrito e não tenha ainda ativado as notificações. Então vamos lá falar dessa regra do 72 que responde à pergunta mais repetida que eu ouço mais. É o seguinte: se eu investir 10 mil, em quanto tempo eu vou dobrar meu capital? Não sei. Se eu investir 100 mil, em quanto tempo eu vou dobrar o meu capital? E essa regrinha, ela responde justamente isso. Ela é baseada numa fórmula matemática criada pelo italiano Luca Pacioli em 1500, exatamente, né? O Brasil nem tinha sido descoberto. E ela desvenda aí os segredos e os mistérios dos juros compostos de uma forma muito simples e muito fácil, tá? Então você vê aí o gráfico dos juros compostos, você vê que a linha amarela seria os juros simples, as colunas azuis seriam o crescimento do patrimônio multiplicado pelo efeito dos juros compostos, ok? Aqui você vê um gráfico de 40 anos. Então você vai vendo que quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo vai passando, mais inclinada vai ficando a curva. Você percebe que é o seguinte, que após o 30º ano, né, você tem aqui grande parte do patrimônio. Então, meu filho, preste atenção. Quanto mais tempo você continuar investindo e sendo investidor, maior vai ser o efeito dos juros compostos na sua carteira de investimento. Então vamos falar um pouquinho mais da regra 72. E quem é esse cara aqui? Luca Pacioli. Ele foi um religioso, ele era um frei, não sei se é beneditino ou franciscano, tá aí a carinha dele, um cara muito simpático, né, mais novinho e já mais velhinho, já que sou capuz de frei, né, então Frei Luca Pacioli, ele italiano, religioso, professor de matemática, catedrático, autor de livros, ele é considerado o pai da contabilidade. Com certeza, se você é contador, estudou ciências contábeis, você já deve ter ouvido muito falar do Luca Pacioli, né, tanto quanto quem é economista ouviu falar do Adam Smith, né? Adam Smith, que é considerado o pai da economia, né? Um dos criadores da economia moderna. Então, em 1494, ele publicou o seu livro Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzione e Popolarità. Altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. É o livro dele aí que ele publicou, tá aí a foto do livro, né? Um livro antigo e o novo, se você quiser comprar aí, ó, quem tá interessado, né? O Pacioli ficou famoso devido a um capítulo do livro que ele fala da contabilidade. Ele foi o primeiro autor, primeiro maluquinho que botou no papel o método das partidas dobradas, exatamente para fazer o balancete, né, das empresas. E até hoje esse método é muito utilizado, até hoje na contabilidade moderna. Então, mas vamos lá. E ele também criou, de uma forma muito simples, a regra do 72, que ela traz uma estimativa muito rápida de quanto é que você vai dobrar o seu capital. Essa regra é o seguinte, ó, tem aqui a formuleta, então você tem tempo para dobrar o capital, é igual a 72, por isso que é a regra do 72, dividido pela taxa de juros. Então, é só isso, bem simples. Gente, é simples. Você tem a taxa de juros de atual, está 14,75%. Então, como você usa a fórmula? Vai pegar 72
taxa de retorno para dobrar o capital é igual a 72 dividido por 14,75. Vou usar a porcentagem aqui, vai usar só o número. Então vamos ver aqui na calculadora 72, cara, é muito fácil, dividido por 14,75. 4,88. Então aqui vai dar 4,88. Ou seja, 4 anos, 4,8 anos, entendeu? Então mais ou menos é quase 5 anos para dobrar o capital. Então, muito fácil, né? O que ela mostra para você também? Se a taxa de juros mais alta, ela vai te ajudar a chegar no seu resultado mais rápido. Ela vai fazer você dobrar o capital mais rápido. Lógico que a gente está falando de taxa nominal, tá? Não estamos falando de taxa real. Isso aqui é uma taxa nominal. Ela não considera o efeito da inflação. Mas vamos ver aqui o que eu falei. Se você tem uma taxa de juros menor, você vai ter um retorno menor e você vai dobrar o capital em mais tempo. Então, vamos botar 72 dividido, vamos botar uma taxa de juros de 8%. Quanto que vai dar isso aqui? Então, isso aqui vai dar 9. 72 dividido por 8. Não usa a porcentagem, senão dá errado, tá? Usa só o número. Então, vai dar 9. Então, 9 anos. Olha só que diferença. Numa taxa de juros de 8%, deu 9 anos. A taxa de juros de 14,75% vai dar 5 anos. Um pouquinho menos de 5 anos. Né? Então, o tempo quase dobra. Então, por isso que eu falo que hoje a gente tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Até para renda fixa. Até para quem gosta de investir em renda fixa, você tem taxas muito altas. Agora, vamos ver o seguinte. Como é que a gente pode usar a regra 72 para investimento em ações? Ou fundo imobiliário, ou qualquer tipo de renda variável. Então, preste atenção, a renda variável não é como a renda fixa. A renda fixa você sabe que tem aquela taxa de juros. Lógico, a taxa de juros pode mudar, você pode ter uma taxa de juros que vai cair ao longo do tempo, então se você tem um investimento no CDI, na poupança, ela pode ser afetada pela mudança da taxa de juros, mas caso você tenha lá um título pré-fixado que vai pagar 12%, 13%, você sabe que aquela taxa vai ser igual durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, a taxa não vai mudar. Agora, no caso de ações, a taxa é variável, a renda é variável. Então você não tem como saber exatamente qual vai ser o retorno das ações. Tem anos que vai ser 10%, que vai ser menos 5%, tem um ano que vai ser mais 25%, no outro vai cair 15%. Então as ações, elas têm um retorno, né, ao longo prazo que é assim, se você pegar um gráfico desde 1960, você vai ver que o gráfico ele vai subindo, né? Ele vai subindo assim, ó, ele vai fazendo vários zigue-zaguezinhos, mas ele sempre vai subindo. Então como é que a gente faz para usar a regra no gráfico com as ações? A regra lá do nosso querido Luca Pacioli, a regra 72, funciona para a taxa de juros. Quando a gente vai usar para uma ação, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui com o Bradesco, a gente vai tentar calcular qual é o retorno esperado dessa ação. Isso é muito difícil de fazer, mas a gente vai tentar aqui fazer uma aproximação bem bacana para chegar no número que vai te dar aqui alguma ideia. Então, a gente vai fazer com ações do Bradesco, BBDC4. Então, no nosso exemplo aqui, com ações, a gente vai usar BBDC4. Aqui na fórmula, a gente vai tirar a taxa de juros e vai colocar retorno esperado. 72 dividido pelo retorno esperado. Qual é o retorno esperado das ações do Bradesco? 3 ou 4, pode ser 3 também aqui, tá? BBDC3. Então você tem os dividendos esperados, quanto que eu espero receber no futuro de dividendos, mais a valorização da ação. A valorização da ação que vai ser gerada por vários fatores, crescimento da empresa, valorização, recuperação do preço, que pode estar descontado ou não, crescimento dos lucros, inflação também afeta, né, a valorização, as empresas valorizam também seguindo a inflação. Então, no caso aqui, como é que a gente vai fazer? Tá? Dividendos esperados, a gente vai ter como base 8,5%. Quem comprar agora, nesse preço de agora, é R$16. Estamos em junho, né? Dia 2 de junho, dia 3 de junho de 2025. Você pode estar vendo esse vídeo depois, o Bradesco pode estar com outro preço, pode estar mais barato, mais caro, eu não sei. Então, 8,5% é um dividendo que você pode esperar receber nos próximos anos. De valorização, a gente vai colocar 2 itens. Tem inflação, de um lado, e você vai ter a valorização propriamente dita, que é o preço, a variação do preço, altas e quedas no preço. Então, para a gente fazer esse exemplo, eu vou fazer o seguinte, para ficar bem conservador, eu vou desconsiderar a valorização. Vou considerar que a valorização vai ser 0. Apenas vou considerar o dividendo e a inflação. Então, a gente vai considerar dividendos mais inflação. Qualquer valorização que tiver da ação é um bônus que a gente vai estar recebendo. Se é que a senhora me entende. Então, eu quero ser bem conservador para você não falar... Ah, Vicente viajou na maionese. Não, aqui
Estou sendo bem conservador. Agora, faz sentido, por que, Vicente, que você está colocando inflação na conta da valorização? Porque o mercado tende a reprecificar os ativos, as empresas e as suas ações, pelo menos pela inflação. Por quê? Porque o aumento inflacionário gera o aumento de preços, ele também aumenta a receita da empresa e também aumenta o lucro e também aumenta o dividendo. Portanto, o valor da empresa, em geral, que depende das receitas, do lucro e do dividendo e da geração de caixa, também vai ser impactado positivamente pela inflação. Tá? Não estou dizendo que a inflação é boa, tá? Longe disso. Estou dizendo que a empresa vai, defensivamente, ela vai se proteger da inflação, aumentando seus preços. Isso vai gerar mais receita, mais lucro, mais dividendo. E assim, a empresa como um todo, ela tende a se valorizar pelo menos pelo valor da inflação. E a gente vai ver que isso, no caso do Bradesco, é uma realidade. Tá? Então, qual é a pergunta? Será que as ações do Bradesco, no longo prazo, elas se valorizaram pela inflação ou mais? Então, vamos ver aqui. Ó. Esse é o gráfico de 2005 até 2025. 20 anos aí, né, o preço da ação do Bradesco estava R$ 2,11 lá em 2005 e está agora R$ 16,20. Uma bela de uma valorização, tá? E o que a gente pode ver? Se a gente colocar esse 2,11 aqui numa tabelinha para corrigir pela inflação, pelo IGPM, então você vai ver que 2011 em 2005, corrigido pela inflação em 2025, daria, corrigido pela inflação, R$ 7,51 hoje. Uma correção de 255% nesse período, ok? Então aqui a ação valorizou mais de 2 vezes a inflação. Então a gente dizer que a inflação, que a ação pelo menos ela vai valorizar mais que a inflação é ok, tá bom? Então só para confirmar nossa tese aqui, que a gente vai colocar no caso a valorização igual à inflação. Então já vai dar muita diferença isso. Então vamos lá, 8,5 é o dividendo esperado. Quanto que vai ser a inflação? A gente tem que saber descobrir. Qual foi a inflação média do Brasil nos últimos anos? Foi isso aqui, ó, 5,93. Pegando a média dessa galera toda aqui, dos últimos 10 anos, 2013, na verdade até 2023. Foi o dado mais atualizado que eu consegui para fazer esse cálculo aqui. Então aqui a gente vai ter 5,9. Então nessa continha básica aqui vai ficar 8,5 mais a valorização, que é 5,9 de retorno esperado por ano. Tá? Agora ficou fácil calcular. Então você tem 72 dividido pelo retorno esperado. Retorno esperado é 14,4. Pô, aí ficou mole. Retorno esperado, então, vai dar 5 anos para dobrar o capital. 5 anos para você dobrar o seu capital. Entendeu? Então a regra aí, essa regra de Luca Pacioli, a regra do 72, você pode usar com renda fixa ou pode usar também com renda variável, usando essa lógica aqui. Eu gosto de usar essa lógica, que é dividendo mais inflação, pelo menos no curto, médio e longo prazo. Tá? E você aí tem uma projeção bem conservadora do resultado do seu investimento em ações. Gostou do vídeo? Então já deixa aquele like, já me segue, curte o vídeo e se você me seguir, ativa o sininho de notificação. Mesmo que você já tenha me seguido, vai lá e ativa aqui o sininho para você receber sempre um aviso dizendo, ó, tem conteúdo novo no canal do Professor Vicente. Então, dá essa força porque todo o conteúdo aqui é gratuito, 100% gratuito, a gente não tem área de assinante e eu não quero ter área de assinante, eu quero que todo o conteúdo de qualidade chegue até você. Eu não quero ter, vou fazer um conteúdo vagabundo aqui para deixar para todo mundo e vou fazer um conteúdo mais nobre, um conteúdo mais high level, vou fazer somente para assinante. Não, aqui todo mundo vê tudo. Então quero que você dê essa moral se inscrevendo aqui no canal, é muito importante para a gente bater nossas metas e atingir nossos objetivos. Tamo junto? Valeu pessoal, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.